primeiro é uma satisfação feita todos os colegas aqui, né, e a gente sabe da dificuldade de o pessoal sair depois das 7, vir aqui. Como eu falei, a gente não tinha auditório antes das 19 horas, é o horário que foi possível para a gente fazer essa reunião. Segundo, né, a gente teve uma mega de uma vitória, e vitórias a gente tem que comemorar, né, principalmente depois de todos esses períodos, né, assim, é difícil mesmo quem é otimista achar que por unanimidade, a mesma turma do TRF, que quase por unanimidade botou o nosso processo a perder, né? Claro que com algumas modificações na composição, mas mesmo quem votou contra da outra vez, né, votou a favor da gente nessa, é uma proeza. Nesse sentido, o escritório, nossa assessoria jurídica está de parabéns. A tática que a gente tirou de forma conjunta com a assessoria jurídica e a reunião que a gente fez nesse mesmo auditório, né, mais de uma inclusive, né, se mostrou plenamente acertada, né, da gente, né, procurar reforços para poder reverter essa ação que aparentemente estava perdida, né, e ao procurarmos assim outros escritórios para unir esforços e que tem muita autoridade moral, doutrinadora, enfim, perante ao TRF da 4ª região, né, a gente pôde construir essa vitória. Vão entrando aí, gente, sejam todo mundo bem-vindos e tal. A gente pôde construir essa vitória, né? É uma vitória da nossa organização coletiva, do sindicato, assessoria jurídica, de vários colegas que ajudaram, enfim. A Adriana Ramos não está aqui, mas ela ajudou no começo do ano, enfim. Eu vou colocar para o Pita fazer, explanar para a gente como é que foi. E o próximo período, Adriana, tudo bem, acabei de mencionar teu nome, que você também ajudou nesse processo, né, no comecinho do ano, transcorrer do ano. E também enaltecer o seguinte, né, o Paulo César, o Paulo Roberto Koinski, o nosso coordenador, um dos nossos coordenadores sindicatos também, se propôs, o Pita me liga, era terça-feira, fim da tarde, né, perto das 6, mais ou menos, pedindo um reforço e tal, se colocando otimista e pedindo um reforço, e o Koinski se prontificou a dirigir até Porto Alegre no transcorrer da tarde de quarta-feira. O Fernando, nosso assessor jurídico, e a Miriam também acompanharam, né, e se meteram nessa aventura, puderam acompanhar em loco, né, o julgamento na quinta-feira, né, e o julgamento realmente acho que ninguém era tão otimista de acreditar em unanimidade, né? Assim, claro, provavelmente o Pita, os outros advogados associados já tivessem um quadro bem mais otimista na véspera, mas unanimidade, olha, né, significa, mesmo que a gente tenha que entrar no STJ, significa entrar pela porta da frente, e a União entrar pela dos fundos, né, e a gente sabe toda a pressão que a União fez nesse processo, que era um processo que estava ganho, né, e usou de toda uma pressão para cima dos desembargadores daquela turma do TRF para reverter um processo ganho. Nesse sentido, a diretoria do sindicato enaltece, né, a decisão recomendada pela assessoria jurídica, que teve muito tato, inclusive humildade e discernimento, de propor uma tática, que era, né, associação com outro escritório, né, para poder fazer frente a essa demanda, e a maturidade da categoria que entendeu nas reuniões que a gente fez, e essa tática se mostrou agora com unanimidade, né, para a gente comemorar e comemorar muito. Vou passar para o Pita, ou com isso quer falar alguma coisa antes, com isso que você teve lá na hora, com isso vai fazer um... Bom, pessoal, é o seguinte, sendo bem breve, porque aqui o Pita realmente ele tem muito, ainda hoje teve mais um capítulo, né, Pita? Estivemos lá na Justiça Federal, lá na 3ª vara, mas o relato vai ficar com o Pita, que realmente é o grande estruturador disso tudo. Nós fizemos, tá, opções políticas em determinados momentos, política jurídica, lógico. Teve bifurcações em que
Um determinado segmento da categoria queria para um lado e a gente optava por outro. Nós aqui, a maioria, em conjunto, fomos por esse caminho. Esse caminho se mostrou vitorioso, está se mostrando vitorioso agora, certo? Em determinados momentos nós ouvimos algumas coisas desagradáveis. Em São José, vamos supor, foi São José. O que eu escutei ali, cara, deu vontade de dar uma porrada na cara do cara. Mas tudo bem. Era um cidadão que estava lá, angariando gente para fazer uma ação junto com outro. Desculpa esse desabafo aqui, tá? Eu não estou na ação, sou da Justiça Federal, mas como dirigente do sindicato que fez uma opção política correta à época, certo? Nós ouvimos bastante. Ouvi até críticas, até ao escritório de advocacia, até porque eram pessoas que estavam competindo por fora, puxando ações para outros advogados, enfim. Esse tipo de tática que nós adotamos, ela foi correta. E essas atitudes, até certo ponto, burras, digamos assim, porque deram um tiro no pé e quase que levam a gente junto. Nós chegamos aqui, semana passada nós tínhamos um voto para nós. Muitos daqui, muitos servidores, a maioria, considerava coisa morta já. Nós tínhamos um voto divergente na turma. E era só aquilo que a gente tinha. E o PITA acreditou, o sindicato acreditou, a direção do sindicato acreditou, e nós, então, construímos esse caminho e que está se mostrando vitorioso. Todo mundo está de parabéns por ter escolhido esse caminho e peço a palavra para o Pita. Muito bem. Pessoal, boa noite a todos. É muito bom, assim, eu digo que eu retorno a esse... Vamos lá. Eu digo que eu retorno a esse auditório hoje com um número também bastante superior de pessoas do que da última vez, e especialmente com um clima, né, bastante melhor. Eu pessoalmente me sinto bastante mais leve com esse passo que nós já demos, né? E quero também, evidentemente, reforçar, assinar embaixo daquilo que falaram os diretores do Sintrajusc com relação ao acerto da estratégia que nós até aqui adotamos. Fazendo um balanço dessa mesma estratégia, eu diria que o único erro, e aí não podemos dizer que foi um erro voluntário, terá sido um erro que nos foi imposto pelas circunstâncias, foi com relação ao momento do ajuizamento. Todos recordam que a opinião da assessoria jurídica do sindicato era no sentido de que não houvesse o ajuizamento de execuções antes de transcorrido o prazo de 2 anos, que é o prazo de ajuizamento da rescisória, 2 anos contados do trânsito em julgado. A movimentação de contratação de advogados particulares e a notícia de que estaria havendo ajuizamento de execuções por esse meio, nos obrigou, como todos lembram, a numa Assembleia Geral ali na frente das varas do trabalho, do prédio antigo das varas do trabalho, não, desculpa, aqui mesmo na rampa aqui, uma assembleia aqui na rampa, a decidir também pelo ajuizamento das execuções pelo sindicato, a fim de não perder o controle da situação, né, para que não viéssemos a enfrentar amanhã ou depois uma jurisprudência consolidada, contrariamente às várias discussões que nós sabíamos que iriam ser travadas no curso da execução, né, porque, evidentemente, o risco de que essas discussões não fossem travadas com o necessário conhecimento de causa, não estou falando aqui de maior ou menor habilidade técnica, mas falo do conhecimento da situação concreta que redundou nessa ação, né, avaliávamos que isso poderia acontecer. De modo que, tirante esse erro, que não pode ser atribuído, pelo menos exclusivamente a nós, assessoria e sindicato, e categoria, ou maioria da categoria, eu acho que no restante foi absolutamente correto.
né, tem se mostrado muito correto. Os nossos cálculos não foram impugnados, não houve embargos à execução decorrente de discussão dos cálculos, porque esses cálculos foram, né, exatos e não propiciaram, então, impugnação. A discussão em relação aos seletistas, a nossa tática de segurar o ajuizamento dos seletistas, para que não houvesse uma rescisória específica, ou para que, no caso de ajuizamento de rescisória, não fosse tratado de modo específico a situação dos seletistas, né, em face da incompetência material da Justiça Federal para julgar as suas ações, à época, então também me parece ter sido acertada. E, por último, aquilo que eu considero também assim, uma das grandes vitórias que a gente teve nesse processo, que foi a discussão da abrangência da coisa julgada na ação coletiva, inclusive para aqueles que tiveram ações judiciais individuais julgadas improcedentes. Era mais de uma centena ou duas de servidores que ajuizaram ações particulares também, visando a mesma gratificação judiciária, e que, a pedido da União, deveriam ser excluídos da execução da sentença coletiva. E essa discussão nós também ganhamos. Ganhamos frente aos dois juízes da terceira vara da terceira vara federal, e estamos ganhando também no TRF com todos os relatores, já há julgamento das duas turmas. Ainda não existe pronunciamento do STJ, mas de qualquer maneira temos sido bastante vitoriosos nessa questão. Bom, aí entra a tal da ação rescisória, que nós imaginávamos que com o ajuizamento de execuções, né, e revelando-se o valor destas execuções, seria muito difícil que os advogados da União não ajuizassem a rescisória. E assim como imaginado, eles ajuizaram em junho de 2012, né, praticamente às vésperas, ou melhor, às vésperas da transmissão dos precatórios que já estavam elaborados. E aí há aquela medida liminar do relator da ação rescisória determinando a suspensão das execuções. Depois, o relator da rescisória atende em parte o nosso agravo regimental, né, revê a sua própria decisão e libera a transmissão dos precatórios e RPVs que estejam prontas, dizendo que só deve ficar sustada a liberação dos valores, mas que as execuções poderiam prosseguir até o momento da requisição e transferência dos valores para contas à disposição do juízo. Bom, depois essa liminar, nesta parte residual, é confirmada no julgamento colegiado do agravo regimental, e no final, mês de outubro ou novembro de 2012, então vem o julgamento da ação rescisória. Nesse julgamento da ação rescisória, imaginávamos que tínhamos chance, sabíamos que corríamos muitos riscos, especialmente em razão do elevado valor da rescisória, e também pela existência de uma certa corrente jurisprudencial no STJ que vinha entendendo que a súmula 343 do Supremo Tribunal Federal poderia ser afastada mesmo em casos de discussão de matéria infraconstitucional. Só para situar vocês. Isso foi a polêmica aí no caso da ação rescisória. Vocês estão vendo a ementa do julgado aqui dos embargos infringentes da semana passada, em que, no item 2 ali, evidenciada a controvérsia sobre o tema nos tribunais à época em que formado o acórdão recidendo, o qual não versa a matéria constitucional, aplica-se a súmula 343. A súmula 343 é exatamente aquela que diz que quando a matéria era controvertida nos tribunais na época do acórdão, ou da decisão rescindente, né, não cabe a ação rescisória. Pois bem, nos anos de 2009, 10 e 11, tomou corpo no STJ, há várias decisões desses 3 anos especialmente, um entendimento capitaneado pelo ministro Teori Zavascki, então no STJ, no sentido de que deveria ser afastada a súmula não só em matéria constitucional, que é pacífico hoje, mas também em matéria infraconstitucional. Então,
o nosso julgamento no final de 2012 se dá, digamos assim, no ápice, né, da moda desse entendimento. Todo mundo mais ou menos estava achando que tinha mais que afastar a súmula 343, porque o STJ tem o papel de unificar o entendimento do direito federal, etc, etc, etc. Bom, então perdemos por um placar muito grande. Foi o último desembargador a votar naquela sessão de outubro de 2012, o desembargador Cândido, foi o último deles a nos dar um voto favorável, mas nos deu o voto, então, minoritário, que nos permitiu alavancar depois, 1 ano e meio quase depois, essa vitória muito importante. Bom, afora o desembargador Cândido, eu não tenho a menor sombra de dúvida de dizer que essa vitória se deve à incorporação dos colegas Guilherme Riso Amaral e Daniel Mitidiero, especialmente o segundo, que trouxeram não apenas a sua bagagem acadêmica, a respeitabilidade do seu nome, mas, e agora eu vou falar de parte do Daniel, assim, um baita de um parceiro. Assim, eu fiquei realmente impressionado. Eu não conhecia pessoalmente o Daniel Mitidiero. Ele é um professor universitário mais jovem do que eu, né? Que não é fácil o cara ser mais jovem do que eu. Né? É um professor universitário extremamente brilhante, com pós-doutorado e tal, mas, para vocês entenderem, assim, ele se assina Daniel Mitidiero, advogado e professor, exatamente nessa ordem. Então, a parcela advogado dele é que se revelou talvez ainda mais do que a parcela professor, que foi fundamental. Então, o Daniel ombreou em todos os passos, né, junto comigo, na conversa com a relatora, na conversa com cada um dos desembargadores, né, enfrentando chá de banco no TRF, né, desmarcação de reuniões agendadas, né, às vezes até cara feia do relator que não está no seu melhor dia, né, ou do desembargador que não está no seu melhor dia. E demonstrando assim um poder de convencimento muito grande. Ele realmente é um jurista assim, da mais alta qualidade. Eu não tenho a menor sombra de dúvida que ele, se já não é, ele será assim um dos 4 ou 5 maiores processualistas do Brasil em curtíssimo espaço de tempo. Né? Bom, então, em relação a eles, tá, ao Daniel e ao Guilherme, eu tenho a dizer que foi assim, uma satisfação muito grande trabalhar com eles. Primeiro porque aceitaram a causa, e não são todas as causas que juristas desse porte aceitam. Não é? Segundo, porque confiaram também, acreditaram na causa e confiaram no trabalho que já havia sido desenvolvido até então. Não é? E eles disseram, não, esta causa, conduzida do modo como foi, nós vamos ganhar. Vamos embora. Aqui dá pra gente reverter. Acreditaram nisso, né? Tanto que, em grande parte, subscreveram tudo aquilo que nós já vínhamos dizendo no processo, né? Inclusive, muitas vezes, com as mesmas palavras, o que não deixa de ser, para nós que vínhamos conduzindo esse processo, um motivo de bastante orgulho. Bom, desse modo, nós nos preparamos para o julgamento do dia 12, e até a véspera, dia 11, quando nós falamos com o último magistrado, era insondável o resultado. Era insondável. Depois da conversa com esse último magistrado, ou durante a conversa com esse último magistrado, é que nós tivemos uma pequena luz de que poderíamos ganhar, ou, diria assim, de que deveríamos ganhar. Ficou mais ou menos entendido que a coisa estava para o nosso lado. Mas ainda assim, ninguém tem certeza, não é? E penamos um pouco naquele julgamento, né, Koinski. A nossa era a 4ª sustentação oral, a primeira e a segunda foram muito rápidas, né, fora uma de telepresencial, mas a primeira e a segunda ali foram muito rápidas. E aí, quando chegou a terceira, cada advogado falou não só os seus 15 minutos, como uns 3 ou 4 a mais, e depois o relator fez a
gentileza de ler todo o seu voto de 76 laudas. De modo que eram 4 horas e 30 minutos quando encerrou esse julgamento e o presidente e os desembargadores, bom, chegou a hora do lanche. Aí a sessão foi suspensa e nós aguardamos ali, né, hein, Koinski? Mais uma meia hora de suspense até a retomada do julgamento. Eu falei, né, já que esperou 20 anos. Bom, e aí no retorno... Só um segundo, a gente tem lugar disso aqui, ó, fez bastante gente no corredor, era importante ocupar os lugares ainda vagos para até dar mais vaga para o povo entrar no corredor, tá? Desculpa, Peter. Bom, aí assim, pessoal, aí no retorno o Daniel fez uma sustentação oral brilhante, né, tratando de uma matéria, inclusive, assim, são essas coincidências, né, que explicam em parte as coisas, né? O porquê das coincidências é que ninguém explica. Ele no seu trabalho agora de pós-doutorado, ele esteve agora, há poucos meses, voltou há 1 mês e meio, 2 da Itália, onde ele escreveu sobre o papel das cortes constitucionais. E nessa questão do papel das cortes constitucionais, entra justamente a questão do estudo esse da uniformização de jurisprudência. Então ele... não sei quem é que pôde assistir a colocação dele, ele começa meio que assustando a gente, inclusive, quando ele faz assim, não, porque de fato o papel das cortes nacionais é de unificação do direito federal. Eu digo, puta, mas ele está falando contra a gente, né? Mas aí ele começa a inverter, aí ele fala do papel das cortes intermediárias na formação do direito federal. E que enquanto não existe o precedente, né, ou pelo menos a sinalização do precedente de uniformização nas cortes federais, a divergência tem que ser respeitada, sob pena do papel das cortes regionais ficarem esvaziadas. E é isso que ele diz assim, isso não precisa de tribunal intermediário. O tribunal intermediário vai julgar, transita em julgado sua decisão e tem que esperar 2 anos para saber se ela vale ou não. Então ele deu uma cutucada final nos brios dos desembargadores. E aí foi, aí a relatora votou conosco e começaram todos a votar, e inclusive o desembargador Thompson Flores Lenz, que foi o relator no julgamento da ação rescisória, faz uma espécie de meia-culpa, assim, com muita humildade, com muita segurança, uma postura bem bacana, né, Koinski? Ele diz que ele enaltece o papel, o trabalho realizado, tal, aquela coisa toda, mas enaltece a função dos embargos infringentes em ação rescisória, que é justamente, né, a possibilidade dos julgadores refletirem mais sobre a matéria, reexaminarem, etc. E ele diz que esse era um caso típico em que os embargos tinham tido uma grande validade, que ele realmente havia se equivocado e aderia ao voto que na ocasião foi vencido. Aí, depois daquilo, né, a gente já se aliviou e a maioria estava se desenhando e foi, né, aquela surpresa positiva do julgamento por unanimidade. Bom, muito bem, pessoal. Agora vamos começar a falar Até agora nós só falamos de coisa boa, né? Fomos rememorando e chegamos assim, nesse momento super importante, evidentemente, a vibração de todos nós foi muito grande. Tá? Outra das coincidências, a Adriana, o Sérgio foi também a Curitiba, né, Sérgio? A Adriana, o Sérgio, eu... Isso, nós três. Nosso primeiro contato... Sábado, sexta para sábado, a gente chegou para Curitiba. O nosso primeiro contato de advogado para reforço, como falou o Sérgio, era o professor Luiz Guilherme Marinoni, de Curitiba, que inclusive tem muitos livros escritos em parceria com o Daniel Mitidiero, ou digamos, em parceria. O Daniel foi parceiro do Marinoni, porque o Marinoni é um nome maior e mais antigo. Bom, e acabamos não fechando com o Marinoni, deixamos ele conversado, né, depois, no encerramento da conversa, em pré-contatado, ou pré-contratado, para acompanhar o processo no STJ e STF, mas no âmbito do TRF optamos pelo trabalho do Guilherme Amaral e do Daniel Mitidiero. Pois bem, mais ou menos uns 20 dias antes do julgamento da ação rescisória, o que acontece?
o Daniel se desliga do escritório de Porto Alegre, ao qual eu estava vinculado, e passa a ser sócio do Marinoni. Então, no julgamento, na sessão de julgamento, eles tinham banca de doutorado na PUC do Rio Grande do Sul, quem é que está lá? Não conseguiu assistir o julgamento, mas ficou até a hora do lanche, né? O Marinoni. Então, o Marinoni já também com a sua presença já nos emprestou um pouco do seu prestígio, não é? Já para o julgamento no TRF, certamente, né, com mais certeza agora, ou com mais chances agora, irá cuidar do processo quando subir para o STJ e STF, que subirá, sem dúvida nenhuma. Bom, então, dito isso, assim, o que acontece agora? Tá? Vamos falar primeiro do processo mesmo, da ação rescisória. A ação rescisória foi julgada pela sessão do TRF, os embargos infringentes foi julgado pela mesma sessão do TRF, e dessa decisão agora, salvo embargos declaratórios e outras, né, que ainda seriam em âmbito interno, a partir daí cabe recurso especial para o STJ, recurso extraordinário para o STF. Não tem recurso de natureza ordinária nessa ação rescisória julgada nos tribunais civis. Bom, vamos ver, para aí. Esses recursos, qualquer deles, não é? O recurso especial e o recurso extraordinário, você sabe muito bem, não tem efeito suspensivo. Não é? A ação rescisória, por si só, também não tem efeito, não suspende a execução, apenas se houver o deferimento de uma medida cautelar ou de uma antecipação de tutela no corpo da própria rescisória, que a execução fica suspensa. E os recursos contra essa decisão também não têm efeito suspensivo. Todavia, não impedem que o recorrente pleiteie para o relator, né, do recurso, depois que ele subir, ou para o presidente do tribunal ad quem, ou o tribunal a quo, não, isso, exatamente, o tribunal de quem, o tribunal a quo, que se conceda uma medida cautelar para suspender a eficácia da decisão, desde que eles consigam provar, não é, que tem muita chance, ou que é muito plausível a sua possibilidade de vitória no recurso. Bom, mas em princípio não tem. A rigor, eles teriam que primeiro tentar no TRF. No TRF, quem decidiria essa medida cautelar, enquanto não interposto o recurso, né? Agora, sim, o acordo não está nem publicado, não dá para interpor recurso, eles poderiam eventualmente entrar com a medida cautelar perante a vice-presidência do TRF4. O vice-presidente do TRF4, desembargador Luiz Fernando Wonck Penteado, por atribuição regimental, preside todas as sessões das sessões. Portanto, presidiu a sessão da segunda sessão. Muito dificilmente ele desautorizaria a decisão unânime dos seus pares, né, num julgamento colegiado que ele próprio presidiu. Muito embora ele não tenha votado, os seus pares assim decidiram. Bom, no STJ, o presidente ainda, o ministro Félix Fischer. Ele tem mais um... Não, o Félix Fischer. Bom, também pelo perfil dele, não acredito muito. Tá? Então, assim, eu acho que a dificuldade da União obter uma cautelar desse tipo é grande, mas pode obter. Pode obter. Tá? O que significa isso? Que nós precisamos nos agilizar ao máximo, não é, a liberação dos valores que se encontram depositados. Bom, tá? Você sabe, isso foi dito naquele e-mail, não sei se ficou suficientemente claro, nós temos três situações fundamentalmente. Tá? Nós temos servidores que têm seus precatórios ou RPVs já requisitados e depositados, então foram requisitados com status de bloqueado, o dinheiro está ali, né, na Caixa Econômica Federal. Nós temos servidores que tiveram os seus precatórios inscritos para pagamento em 2014, então esse dinheiro virá, tá? Aí nós vamos ter que ver como é que vai estar a situação do processo no momento que chegar esse dinheiro, né? Se continuar como está, sem cautelar, sem medida antecipada, com
né, com o julgamento, ainda que não transitado em julgado, de improcedência da rescisória, né, se pede a liberação. Tá? E alguns processos ainda, em torno de uma centena, por ajuizar. Tá? Eram aqueles que não haviam sido ajuizados até o momento que houve o deferimento da liminar na medida, na ação rescisória, e a decisão que se adotou foi no sentido de sustar os ajuizamentos, porque na hipótese da rescisória ser procedente, haveria todo o problema de condenação em custas, né, nesses outros processos, e nos ônus da sucumbência em todos os processos, e se decidiu segurar. Com relação aos últimos, os que não foram ajuizados, o que se vai fazer? Na volta do recesso, vamos ajuizar. Com relação àqueles requisitados para 2014, vamos aguardar o dinheiro chegar. E com relação àqueles que têm o dinheiro preso na Justiça Federal, já requisitado, mas bloqueado na Justiça Federal, vamos tentar liberar. Vamos ter que esperar o juiz despachar, quer dizer, não há outra alternativa, infelizmente, que não esperar a decisão do magistrado. Tá? Da decisão dele, evidentemente, caberá recurso. Né? Se ele não autorizar, não mandar expedir os alvarás, nós, evidentemente, entraremos com um agravo de instrumento perante o TRF, e imagino que não haja muita dificuldade também em obter sim, a distribuição por dependência, mas para o relator originário, não para a relatora dos embargos infringentes. Seria para o desembargador, pelo que eu entendo, para o desembargador Thompson e não para a desembargadora Marga. Porque a rescisória foi para o Thompson em virtude do processo originário ter o gabinete Thompson como vinculado. Era o antigo gabinete da... não sei. Já não lembro mais. Tá? Mas a vinculação, então, é em face do originário. Tanto que todos os recursos, todos os agravos nos embargos à execução têm subido para o Thompson. Mas eu acho assim, se o Thompson lá atrás autorizou as execuções prosseguirem até a requisição, e agora caiu a liminar que ele mesmo havia dado, eu assim, acho que não seria por aí, entendeu? Então, acho que se o juiz aqui não der, a gente consegue a liberação do TRF. Qual é o problema disso tudo? O problema disso tudo é que vem o recesso no meio. Nosso calendário está apertado. Então, aquela Vive Clicô do Ano Novo, que estávamos todos planejando, talvez fique para o Réveillon de 2014. Ou para os primeiros dias de 2014 também, por que não, né? Tá? Mas assim, ó, pessoal, assim, eu tenho esperança de que nós consigamos esses alvarás. Tá? Se conseguirmos os alvarás, o diretor de secretaria também foi muito claro nesse sentido. Assim, ó, se o doutor Osni mandar fazer esse ano, a gente faz esse ano. A gente faz um mutirão e faz. E o pessoal da terceira vara é muito bacana. Até quero dar esse crédito a eles, porque quando nós conseguimos que o Thompson revisse a liminar dele lá em finalzinho de junho de 2012, eles correram para fazer todas as requisições de precatórios do pessoal que estava, entendeu? E entraram todas, eles não deixaram de fora, mas nenhuma. Então o pessoal é cumpridor. Bom, então ele disse que se o juiz autorizar, ele faz. O problema é que se o juiz não autorizar, aí vai para o TRF. Esse é o timingzinho que está começando a ficar complicado. Bom, se conseguirmos os alvarás, a Caixa Econômica Federal, o posto do TRF, que é quem faz a distribuição, tá? O posto do TRF diz que consegue fazer os depósitos nas contas de cada um. Não tem problema nenhum. Tá. Já aproveito para prestar um esclarecimento. Parece que muitas das perguntas que têm sido endereçadas, tanto ao sindicato quanto ao escritório, e por e-mail eu vi algumas respostas já aqui, né, são no sentido de que por que o alvará e por que não o saque diretamente na conta da Caixa Econômica Federal. Por quê? Porque a requisição foi feita com status de bloqueado. E para o saque
de valores depositados pela União com status desbloqueado, apenas o alvará judicial. Então esse alvará é apresentado na Caixa e aí a Caixa paga. Bom, essa é a necessidade.